E você acha que o STF ele toma um protagonismo e um holofote bastante intenso aí desde faz uns 5, 6 anos pra cá, talvez esteja exagerando, mas por aí. Mas desde o Mensalão, né? Um pouco mais. Desde o Mensalão, desde 2005, na verdade. Tá aí. Porra, eu não iria tão longe, mas tá bom. Faz 20 anos. Esse protagonismo, na verdade, esse holofote, não é um pouco prejudicial para maneira como as coisas funcionam, como o STF deveria funcionar, tipo, está o tempo inteiro, inclusive o próprio Alexandre de Moraes, o tempo inteiro nas manchetes. Você acha que não tem jeito? Esse é o único jeito da coisa acontecer? Eu vou... Enrola um pra nós, um pra mim, pra você. É tabaco, tá, gente? Tá, eu faço aqui, vou fazer. É tabaco mesmo, hein? É tabaco, tá, gente? Eu falei um enrolão só pra dar... Parece, Acaba dando um corte depois. Fala assim, também de maconheiro. Além de tudo, além comunista e maconheiro. E bêbado. Ô, Igor, eu começo com uma metáfora e depois respondo em essência mesmo. Sabe o jogo que a gente vê que o juiz aparece demais? É uma merda, né? É ruim, né? Com certeza. A gente começa a ver um jogo é mais juiz do que jogador. É ruim. Total. Esse é o pior jogo que tem. Pior jogo que tem. Aí você fala assim, bom, mas... Sim, tinha... No meu tempo, você deve conhecer, não sei se você lembra de nome, mas tinha o Armando Marques, que era um juiz estrela, né? Cada vez que o Armando Marques ia apitar, você falava, ih, lá vem confusão. E tinha toda uma coreografia. Puta merda. Vai ter um Palmeiras-Corinthians com o Armando Marques. Pau na certa. Então, sim, você pode ter juiz que complica as coisas, né? Mas também, se o juiz está aparecendo demais, cara, porque tem muita gente quebrando a perna do outro, aí fazer o quê, né? O juiz tem de aparecer. Que não aparecer também é se omitir, né? Então, vamos lá. Eu respondo a sua questão, eu respondo em tese, sim, você tem razão, o Supremo aparece demais e isso não é bom. O Supremo deveria aparecer menos. Mas tem outra pergunta. O Supremo tem precisado aparecer demais nos últimos 20 anos? Eu te diria, infelizmente, sim. Por quê? Mensalão, que está fazendo 20 anos agora, está cheio de matéria aí, Renata deu entrevista, Roberto Jefferson e tal. Aquelas pessoas envolvidas com aquele troço, olha, vem com um filtrozinho. O negócio é chique. Bem feito, pô. Nossa, é muito bom. E é forte. Mas é bom. Então, vamos lá. Aquelas pessoas tinham prerrogativa de foro. Não todas, mas as que tinham, aí você tem a atração do foro, né? Porque senão você julga em foros distintos gente envolvida no mesmo crime. Aí imagina o que poderia acontecer. No Supremo, o sujeito pega 15 anos, na primeira instância pega 5. Aí o crime é o mesmo. Não, então você tem que julgar no mesmo foro. E as pessoas tinham prerrogativa de foro. Então o Supremo era no Supremo. Depois veio o negócio do Petrolão. Tome Supremo aparecendo. Sim. Bom, mas gozado que aí a direita não reclamou, né? Reclamou? Não. Achou o máximo, né? Mas esse faz parte do jogo político, era de se esperar mesmo, Sim. né? Não, é que eu só estou dizendo que essa crítica, mas você nunca viu a crítica da direita falando o Supremo aparece demais, nem quando o Lula foi para cadeia. Por um acaso, quando o Lula foi preso e o Supremo negou o habeas corpus, se não tivesse negado, o Lula não teria sido preso, com o voto, inclusive, do Alexandre. O que aconteceu? O Lula foi para cadeia. Sim. Teve protesto, mas teve ameaça de... botar para quebrar, e o cara... Não teve. Mas apareceu demais porque teve mensalão. Depois... Fica com isso aqui porque ele fica apagando. Depois aparece demais porque teve o Petrolão. E aí aparece demais agora por causa do golpe.
Então, E apareceu pra caralho durante as eleições também. E teve de aparecer, mas teve de aparecer. Quer dizer, não foi o Supremo, foi o TSE. Foi o TSE. Mas teve de aparecer porque você tem. O TSE passa a ser alvo do assédio dessas pessoas. Vamos brincar um pouquinho com a memória do tio Rei? Vamos. 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022. Bolsonaro faz uma reunião ministerial. Objetivo da reunião ministerial: impedir a realização de eleições. Não sou eu que estou inventando. Eu tenho vídeo aí, se quiser boto para tocar aqui. Ele falando que ele vai impedir a realização da eleição. Porque disse, depois, se a gente faz depois, vai ter sangue e tal. General Augusto Heleno. Se é para virar a mesa... Ele odeia que eu imite ele, então eu vou imitar. Eu acho Tu imita bem o Lula também. Eu imito direitinho. Você viu que eu ganhei prêmio lá na França, né? Ganhei prêmio da universidade, ganhei prêmio da academia. Dom Pedro e eu. Dom Pedro II. Que eles adoravam Dom Pedro II, que era um intelectual. Se é para virar a mesa, dar murro na mesa, tem que dar murro na mesa agora. É já. O Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, dizendo, não, já estou falando com todo mundo. Não sei o quê. Pro golpe. Querido, essas pessoas todas estavam envolvidas, e depois culmina no 8 de janeiro, né, na denúncia do Procurador-Geral da República, o excelente Gonet, um intelectual de primeiríssimo time, Paulo Gonet. Essas pessoas tinham foro no Supremo. Vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Vai fazer o quê? O Supremo vai se omitir? Vai falar assim, não, sabe o que é? Eu tô aparecendo demais, então não quero. Né? Você diria que eles gostam do holofote? Quem não gosta? Quem não gosta do exercício do poder? Até nós que somos burros gostamos. Veja, eu não entro nessas motivações subjetivas. Eu lido muito pouco com isso. Assim. Eu posso fazer, às vezes, análise, como eu fiz hoje aqui, do Bolsonaro em relação ao Tarcísio, mas não é que eu estou falando para você, eu sei que o Bolsonaro não gosta do Tarcísio. Você viu que eu fiz uma análise psicológica me colocando, nos colocando na... Até citei a Mary Shelley, o criador e a criatura. Porque eu acho que isso é do jogo. Sempre que você tem alguém que é cria sua e que se volta contra você, deve ser horrível, nunca me aconteceu, mas bom não deve ser. Verdade. Bom não deve ser. Acho que deve ser mais ou menos como um filho que uma filha, que nós temos filhas, mas sei lá, uma hora, nunca me aconteceu, graças a Deus, mas pode falar, sabe o que é? Além de tudo, você ferrou a minha vida, e você olha e fala assim, não, mas eu não ferrei, você voltou contra mim. Né? Deve ser um horror, cara. Na esfera profissional, política, então é por isso que eu faço fiz essa análise psicológica do Bolsonaro. Mas voltando ao ministro Supremo, eles já são muito poderosos. Claro, são só 11. São 11 que representam o poder, que é o topo do poder judiciário. Sim. De certa forma, o topo do poder no Brasil. O topo do poder no Brasil, mas porque também é Constituição. Mas assim é no mundo inteiro, menos nas ditaduras. A quem cabe a última palavra sobre Constituição? Tem até uma máxima que diz assim, todo mundo pode errar numa república, mas o judiciário tem o direito de errar por último. E se não for assim, quem vai errar por último? O Bolsonaro desenvolveu a tese. Quem erra por último são os militares, o artigo 142. Que até hoje eles falam. Que, de fato, tem uma redação porca, o artigo 142, uma redação muito ruim, que à época os militares bem se mobilizaram para ter essa coisa meio ambígua ali. Né? Agora, mas já tem um julgado, aí até do Luiz Fux, que é um ministro que não gosta de mim, por exemplo, né?
Mas eu tenho uma admiração imensa por ele. Eu não gosto porque eu invoco o cabelo dele, ele acha. É, Porra, tu pega no pé do cabelo do cara. é gostoso, né? Não é preconceito, porque. Não, brincadeira. Mas foi uma ação de que ele foi o relator e decidiu direitinho. Não existe poder moderador no Brasil. O poder moderador no Brasil desapareceu no Império. Então, cada poder tem a sua reserva de domínio, mas a interpretação última da Constituição é do Supremo, porque se não for do Supremo, vai ser de quem, cara? Tem de ser de alguém. Então, vamos lá, fazendo a piada. Alguém tem de errar por último. Quem vai errar por último? O Executivo? Se for Executivo, péssimo. Tem de errar por último alguém que vá ler a Constituição. Dizer, a Constituição diz isto. E assim será. E alguém tem de decidir. E eu prefiro que não seja o poder armado. Ou deveria ser um general a errar por último? Não, né? Ainda bem que é um ministro. Porque... Ou um monte de ministro. Aliás, muito bem lembrado. Olha aí, como ser entrevistado por gente inteligente é bom. Não estou entrevistando você, a gente está conversando. Conversando. Exatamente, conversa. Como eles fazem a leitura da Constituição, em última instância, e atuam nos casos criminais, todas as decisões importantes são colegiadas. As decisões monocráticas são aquelas que não têm como não ser monocráticas porque fazem parte do andamento do processo. Mas as decisões definitivas, todas elas são decisões colegiadas. Ninguém é condenado no Supremo por um único ministro, isso não existe. Quem condena ou é a primeira turma, a segunda turma é o pleno. Depende dos casos. Todas as questões que dizem respeito à Constituição é o pleno. Todas as questões que dizem respeito a chefes de poder é o pleno. As questões criminais, de crime comum, aí sim, ou é a primeira turma, ou é a segunda turma. Houve um tempo, até foi decisão do Fux, depois recuaram, mudaram, que o Fux falou, vamos acabar com as turmas, então volta tudo a ser julgado por todo mundo. Só que aí a fila começou a crescer, né? Sim. Porque demora mais, né? Demora o dobro, quando menos. Né? Aí então voltou a ter turma. Antes do processo do Bolsonaro, que é outra mentira que ele conta, mas ele conta assim com uma cara lavada, que é outra coisa que eu acho fascinante. Tem um certo fascínio da estupefação, assim, né? Você olha e fala assim, mas como é que ele fala isso? Sendo tão escancaradamente mentiroso. Ele diz, porque mudaram o julgamento de turma só depois que eu fui processado. É mentira. Foi antes. Documentadamente antes. Ele nem era réu. Resolveram restaurar as turmas. Né? O único que votou contra foi o próprio Fux. Restaurar as turmas justamente porque não dava. Porque começou a ficar impraticável. Né? Então, a origem da sua questão aparece demais? Aparece. O ideal seria que aparecesse de menos? O ideal seria que aparecesse tão pouco como aparece a Suprema Corte dos Estados Unidos? Aí eu respondo não. Porque olha o que está acontecendo lá. Olha o que está acontecendo lá. Né? O nosso sistema é outro. Né? Nós não temos esses tribunais regionais, nosso sistema é diferente. Né? Nós temos as questões que são dos juízes estaduais, nós temos as questões que dizem respeito à Justiça Federal e nós temos aquelas que são do Supremo. Né? Infelizmente, muita coisa tem acontecido na esfera do Executivo, com gente que tem foro, e aí vai para o Supremo.